Jogadores que destruíram ou mancharam suas carreiras de maneira irreversível. Drogas, bebidas, carros, roupas, mulheres, amigos, apostas. Há várias maneiras de um grande atleta destruir sua própria carreira. Ou melhor, dele destruir a sua própria vida. Alguns foram tão além que não comprometeram sua carreira só dentro dos limites do gramado. Comprometeram na verdade a sua saúde. E alguns morreram mais cedo do que deveriam, aproveitando pouco toda a grana que o futebol lhe deu. É melhor se preparar, porque alguns desses casos são tranquilos, outros vêm diretamente do submundo do futebol. Eu sou o JS, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Alguns acham Neymar uma grande decepção. Não. Tá mais para um desperdício, ainda mais pensando em Adriano Imperador, um dos jogadores brasileiros que mais nos cativou esperança nos anos 2000, que todos esperavam ser o grande sucessor de Fenômeno. Podemos dizer que Didico era o primeiro Hendrick, e enquanto esteve focado dentro dos gramados, o cara era um verdadeiro monstro. Isso até 2004, quando as coisas começaram a desandar silenciosamente com a morte precoce de seu pai, o qual o craque era muito próximo. Então Didico começou aos poucos a se perder para bebidas e para as festas, deixando de se cuidar, ganhando peso, sofrendo lesões e perdendo o brilho que um dia teve no futebol. Outro cara que também foi uma baita decepção até maior do que Adriano foi Mario Balotelli. O italiano que tinha de tudo para ser um dos principais jogadores de sua geração, habilidade, velocidade, muita força e técnica, só que Balotelli nunca conseguiu se comportar dentro de campo e fora dele. O cara faz o estilo verdadeiro bad boy, cigarros, bebidas e boates diariamente. Inclusive, num acordo para a volta do Milan por empréstimo, ele foi proibido de fazer tudo isso. Mas o cara jamais deixaria seus penteados extravagantes de lado. O resultado desse comportamento fala por si só. O craque está atualmente no Adana da Turquia e quase aposentado precocemente. Pelo menos a carreira do Mario não foi totalmente pro ralo, como a de Regis Pitbull, um de muitos jogadores do Corinthians que passou por lá e ninguém se lembra. Apesar disso, a sua contratação até foi noticiada na época pelo fato de Regis ser torcedor do Timão e sonhar vestir as cores preto e branco. Infelizmente as coisas não deram certo no clube e pioraram na vida de Regis. O cara começou a usar crack, sendo um escravo dessa praga por mais de 10 anos. Felizmente, atualmente Regis está limpo e até conseguiu um emprego para conseguir se sustentar. Um final digno para o torcedor, mas nem perto do que foi o jogador Regis Pitbull. Um atacante que merecia um final muito pior do que teve a Jobson, ex-atacante do Fogão. Inclusive, alguns até brincam falando que tá faltando Jobson no elenco atualmente. Bom, a verdade é bem diferente. Jobson ficou no Botafogo de 2009 a 2015 e chegou a ter sim bons momentos no clube carioca, pelo menos até o primeiro caso de doping. Jobson caiu pelo uso de coca. Só que o cara admitiu que não cheirou, fez algo pior, usou crack e com isso pegou 2 anos de suspensão sem pisar em um gramado. 6 anos depois, outra treta. Dessa vez, envolvia menores de idade, entorpecentes e falta de consentimento. E como se não bastasse, em 2017 foi preso após agredir um juiz e se envolver num acidente que causou a morte de um homem. E essa lista ainda vai ficando pior. E em um vídeo de 2014, um comediante português em Lisboa, alguns brasileiros reconheceram um mendigo entrevistado. Esse mesmo mendigo estava na Copa de 82 com a camisa da seleção brasileira, ao lado de Zico, Falcão, Sócrates e outros craques, salvando o gol contra a Tchecoslováquia. Perivaldo foi um lateral direito do Fogão, que em 76 foi comprado por 1,4 milhões de cruzeiros, uma grana na época, e o cara correspondeu dentro das 4 linhas. O problema é que fora delas, agora com dinheiro e fama, acabou cedendo para roupas, carros, bebidas e mulheres, sem guardar nenhum puto tostão. De tudo que conquistou, virou tudo pó, até que o cara foi tentar a sorte em Portugal, o que não deu certo e acabou ficando por lá mesmo. Pelo menos teve um final feliz, quando o Botafogo ajudou a ele a voltar para o Brasil e cuidou dele pelo menos até 2017, ano em que faleceu. Amenizando o clima, agora vamos falar de um caso mais recente, um craque que desperdiçou todo o seu talento. Paul Labile Pogba, que tinha um potencial para marcar o seu nome como um dos melhores meias da história do futebol, e por muito tempo foi realmente um cara diferenciado dentro de campo, e também fora dele, até começarem as suas lesões, e depois de anos se machucando, Pogba decidiu apelar e aumentar a sua testosterona de forma ilícita, sendo pego e tomando uma punição que reduziu drasticamente seu salário, e ainda pode ficar de 2 a 4 anos fora dos gramados, o que praticamente decretou a sua aposentadoria. O cara perdeu todo o pacote e agora vive na pele o que a maioria dos jogadores de futebol ao redor do mundo vivem, tendo um salário baixíssimo que mal dá para se sustentar.
Pois é, nem sempre as coisas são flores. E o maior inimigo de Neymar, além dele mesmo, é o caso mais famoso no Brasil, de um atleta destruindo sua carreira por causa das drogas. Walter Casagrande. Casão jogou, na verdade, muita bola na Europa e principalmente aqui no Brasil, se tornando até um grande ídolo do Corinthians. E o cara se deu bem nos comentários, até colocar a política à frente do futebol. E a maior barreira que impediu o craque de continuar evoluindo foi ele mesmo. O ex-jogador sempre teve um comportamento péssimo fora de campo. Bebidas, cigarros e o que mais ele gostava, a velha coca. Ficou anos lutando contra os seus vícios. Para você ter uma ideia, 2018 foi a primeira Copa que o cara fez sóbrio e a luta continua até hoje. Felizmente, agora a vida não lhe cobrou tanto. Já nos seus tempos de jogador, elas encurtaram consideravelmente sua carreira. E o Corinthians parece ser o grande celeiro desses casos. Mas se no Brasil temos Casagrande com um verdadeiro nariz de platina, Maradona tem o nariz prateado mais famoso do mundo todo. Dieguito foi um gênio fora de série, não nasce um Maradona todo ano, nem toda década, talvez um a cada milênio. O negócio é que fora de campo esse cara tinha muitos problemas, vícios que duraram até o dia da sua morte. Inclusive tem relação direta com a sua morte precoce de apenas 60 anos. Bebidas, charutos e regado a coca. Essas eram as festinhas que o Maradona gostava. E o garrincha europeu George Best, ídolo absoluto do United, vencedor da Premier League, Champions e da Bola de Ouro, também não se safou do seu vício. Além de ser um gênio dentro dos gramados, George Best tinha um botão de autodestruição em si mesmo. Sua vida fora das quatro linhas nem parecia a vida de um atleta, mas Best esqueceu que ele não seria um garoto para sempre. E depois de 10 anos no alto nível, o álcool e as mulheres sobrepujaram seu preparo físico para baixo, e saiu rodando o mundo afora por times de baixíssima expressão. E assim como outros exemplos, a sua postura cobrou até depois da sua aposentadoria, com o ídolo inglês morrendo aos 59 anos. Best foi o garrincha europeu, e até mesmo no seu comportamento fora de campo os dois eram parecidos. O Mané Garrincha, bicampeão do mundo, era o atleta mais famoso dos anos 60 ao lado de Pelé, principalmente por conta da Copa de 62, em que o rei se machucou logo no início. O carioca simplesmente colocou a bola debaixo do braço e resolveu. Infelizmente a vida de jogador, fama e muito dinheiro subiram para a cabeça de Mané Garrincha. E ele aos poucos foi se perdendo no álcool, roupas, carros e mulheres, voltando à extrema pobreza e morrendo extremamente cedo, aos 50 anos, morando de favor numas dependências do Botafogo e deixando para trás 14 filhos diferentes com 6 esposas diferentes. E sendo outro no futebol que foi um gênio, mas que todos lamentamos pelo fim trágico que teve. Que outro jogador você se lembra que jogou a vida fora por problemas fora de campo? Comenta aqui embaixo, qual caso mais te impactou? Eu sou o JS, se você gostou de verdade já sabe.